Mas eu uso pesos e medidas diferentes de acordo com a conveniência. Quero me referir aqui à luta histórica da database, que Jean disse que, graças a Deus, nós já temos, né? Talvez teríamos, ou talvez não sei até quando vamos ter. Porque a investida do governador é para engolir um ano de database. Ou, se eu não conseguir engolir um ano de database, eu quero mexer na carreira. E a carreira nossa, que já não é boa, pode ficar pior com as investidas do governo. Né? E aí eu não vou falar desse parcelamento, mas informar que existe hoje essa prática, essa tentativa muito forte, e o que é pior, ela envolve todos os trabalhadores desse Estado. Sabe qual foi a única categoria que teve coragem de se rebelar? Os que aqui estão. E os demais? Por isso, volto a reafirmar da crise de identidade que o movimento sindical vive. É importante não saber se comportar, mesmo tendo seu apoio político chegando ao poder. Fez o papel político, agora tem que fazer o papel de representação, que é continuar disputando o direito dos trabalhadores. Né? E por fim, quando poderia tudo ter sido pior, a perspectiva de judicialização da nossa pauta, que o governador tem dito desde o dia que assumiu a cadeira. Pegue o que vocês têm de direito e entrem na justiça. Essa tem sido a fala que nós mais ouvimos ao longo dessa jornada aí de 2 anos que eu tentei fazer como retrospecto aqui. Obrigado. Bom, vou tentar fazer uma síntese das falas, né, e passo, devido ao compromisso assumido, passarei a mediação ao professor Marco Aurélio. De antemão, quero parabenizar a mesa pelas falas, né, já agradecer, né, por estar aqui, por você estar aqui participando com a gente nessa atividade, né, que só enriquece. Dizer que, lembrando, né, que teremos uma próxima atividade nessa semana, na quinta-feira, em que essa mesa, os mesmos aqui retornarão, né, nós só vamos ter uma substituição, que sai o Marco Aurélio e entra o professor Francisco, né, em que nós vamos apresentar as pautas de reivindicações das categorias. O professor Francisco apresentaria a pauta do Andes, né, representando os docentes do ensino superior. O Kleber apresentaria a pauta do Sintete. A princípio, nós tínhamos combinado com os representantes dos técnicos, seria o Giano ou Adão, que representaria a pauta dos técnicos administrativos do Serviço Federal, que aí o espaço estará aberto para a categoria, mediante a organização de vocês, né, de indicação de quem for proferir a fala, ok? Bom, acho que da fala de todos aqui, que eu poderia sintetizar é que, em que pese a crise econômica, de representatividade, estamos ligados, né? E que nós estamos tratando aqui de diferentes categorias que tangenciam a educação, o seu funcionamento, né? E talvez poderíamos dizer a busca, a aspiração para que ela se torne de qualidade. Eu acho que fica patente na fala é que a defesa da educação passa necessariamente, né, pelas condições materiais adequadas de trabalho. E isso implica também em salário e plano de carreira. Né? Enfim, em síntese, se não tem dinheiro, não se faz educação de qualidade. A questão é essa. Né? Não somos salvadores da pátria. Né? Não somos super-heróis. Sequer fazemos milagres. Né? De fato, nas falas ficaram patentes também que o corte, né, econômico que a educação sofreu esse ano, ele afeta a educação em todas as esferas.
né? Federal, estadual e municipal. Né? E algumas das falas aqui problematizaram, né? Se de fato nós estamos vivendo uma crise, né? Ou seria crise de determinados setores. Quais? Aqueles ditos da área social, né? Pensando aí aonde que foi feito o maior corte, né? Bem, a tônica das falas então: forçar negociação, né? Que agrega o instrumento que temos para que isso ocorra, né? Para que possamos ser ouvidos, que possamos colocar à mesa as nossas reivindicações históricas, né? E outro elemento que me pareceu bem recorrente em nossas falas, né? Que devemos pensar em viabilidade da unidade dos movimentos, ainda que tenham-se pautas específicas, né? Porque afinal de contas somos trabalhadores da educação, em diferentes esferas, em diferentes categorias, mas lutamos por uma educação pública, gratuita, de qualidade e laica, né? E que ainda está na pauta aquela reivindicação que daqui a uns anos fará 100 anos, né? Que ainda é dos pioneiros da educação nova, lá da década de 30, que a educação seja democratizada, né? Que seja democratizado o acesso, permanência da educação e do ensino em seus diferentes níveis, né? E esse corte financeiro em que foi repassado à educação em todas as suas esferas, isso é um ataque ao processo de democratização da educação, porque entendemos que universalizar acesso do ensino fundamental não é democratizar a educação, né? Há um gargalo, na verdade temos aí um funil, né? Em que entra-se, garantimos aí quase 100% de crianças em idade escolar nas escolas, contudo, egressos no ensino superior é uma parcela diminuta da sociedade brasileira, né? Então, essa mesa hoje representa o quê, né? Que me parece que a correlação de forças e a luta de classe é contínua, né? Está posta, e os trabalhadores não estão parados, né? Vide a composição dessa mesa, né? Que temos aqui representantes de diferentes bases, né? E essas bases estão em greve, né? E isso é um sinal, né? Que os tempos não são bons, né? Que se o lema deste governo é pátria educadora, nós não vamos arcar sozinho com o ônus, né, dos cortes orçamentários destinados à educação, né? Então, eu vou passar agora novamente a palavra para o professor Marco Aurélio. Já de antemão agradeço a presença de todos e desejo a vocês que tenham um bom trabalho e peço licença para sair da mesa. Bom, pessoal, vou propor uma sistemática aqui. Nós podemos nos organizar em blocos de pergunta para a mesa e nós podemos fechar cada bloco em 3 perguntas e posteriormente a mesa responde de forma sintética, até mesmo pelo nosso tempo, 4h25, para a gente poder aproveitar a nossa discussão com o maior tempo possível. Ok? Podemos fazer assim? 6, sendo 2 por segmento representado na regra. Os técnicos, 2 docentes, 2 professores. Você fala para fazer a pergunta? Vocês querem mencionar essa minha pergunta, né? E aí pede para Explanar alguma coisa. 6 pessoas. É o mais próximo. Tá, pessoal, tem a proposta do professor Chico. A ideia é mais garantir 3 segmentos. Sim, poderia ser uma fala ou uma pergunta. Sim. Eu fiz aí monopolizado, os colegas técnicos, alguns docentes, mas que a gente conseguiu ouvir a reação desses segmentos à fala na mesa. Ok, então vamos fazer. No caso, tem os estudantes também.
Ok, manifestação dos professores da rede estadual. Então vamos pensar. Da rede federal, professor Chico. Quem mais? Pergunta, consideração. Isso. Carlinhos. Os técnicos, pessoal. Saulo. Me fala, pode se inscrever ou não? Mais alguém? Não sei agora não. É só 2? 2 por vez. Então tudo bem. Os estudantes? Imagina. Como é que a gente está botando mão nesse país, né? Bom, pessoal aí, alguém sente liberdade aí? Pode ir. Tem 2. Bom, pessoal, pessoal, o que vocês acham? Fica tranquilo o microfone ou a gente pensa no tempo? Um tempo. Dá um tempo, senão... 3 minutos. Depois da minha fala. 3 minutinhos pro Chico. 3 minutos então. São 2 rodadas, uma segunda. 30 segundos, 1 minuto. Boa tarde a todos, todas. Muita alegria encontrar esse auditório cheio, mas mais do que isso, né? Poderia até não estar tão cheio, né? Não importa isso, mas está aqui os 3 grandes setores que estão em greve nesse momento, de forma unificada e se propondo a um debate desta natureza. Análise de conjuntura nacional e internacional é muito importante, porque ela norteia um pouco as nossas ações e um pouco o que nós estamos compreendendo do movimento que nós estamos fazendo agora em 2015. Né? Meu nome é Francisco, para quem não me conhece, sou professor aqui do curso de Pedagogia e acompanho o movimento desde o início. Né? Gostei muito das contribuições da mesa, acho que o comando de greve nosso acertou, né, no sentido de trazer algumas falas para nos ajudar a pensar a realidade atual, e creio que todas as contribuições nos ajudaram a pensar e refletir sobre esse momento. Né? Logicamente elas também têm um limite, que é o limite desse primeiro encontro. Nós vamos acumulando no acirramento da luta e vamos agregando novas questões. Então acho que isso vai aparecer também no debate de quinta-feira, né? Desde a discussão sobre a questão do movimento estudantil, passando pelas diversas pautas. Né? Eu vou escolher algumas coisas para comentar, porque a contribuição da mesa foi muito rica, né? Trouxe muitas questões, e vou tentar responder uma pergunta, que eu vou escolher então uma pergunta aqui, 2 questões, uma do Kleber, né, sobre essa questão da crise, e outra do nosso aluno Genor, que fala, né, um pouquinho sobre a perspectiva, de forma bem pessimista, né, em relação, não há otimismo nenhum na questão do movimento estudantil, né, quer dizer, está uma situação muito complicada para a organização estudantil. Eu vou pegar o acontecimento do movimento estudantil e aliar um pouco essa discussão da crise e da resistência nossa na perspectiva nacional, né, e perceber um pouquinho o que está acontecendo aí. Então a primeira discussão, que crise é essa, né? Então, há várias respostas que são desenhadas nesse debate. Uma que nós podemos também acrescentar e começar a refletir é a crise do capital, a crise do capitalismo, não em si o capitalismo em si ainda, mas a crise do capital, que é o centro, é o pulmão, é o coração do sistema capitalista. E se nós virmos a crise do capital, se nós vermos a crise do capital como
ela é de maneira internacional, então nós vamos perceber que os cortes que estão acontecendo no orçamento atual, ele tem a ver com ajuste fiscal, que é o pagamento da dívida externa, da dívida interna e externa, e portanto, para alimentar a ausência de recursos, a ausência de orientação, a ausência, o problema da crise de endividamento e também as crises do próprio capitalismo. Portanto, a crise nossa é uma crise internacional, não é só nacional, e as respostas que o movimento vem dando e os governos atuais vêm dando não está conseguindo responder a essa demanda. Né? Para encerrar, o Agenor fala do problema do movimento estudantil. Né? Quando você tem um governo de esquerda numa sociedade como a nossa, o que ocorre? Ocorre nesse processo que o Gramsci falava de transformismo e cooptação. Uma grande parte do movimento estudantil foi cooptado e, portanto, se precisa se refazer. E a grande crítica que se tem ao PROINFES hoje dentro do movimento docente é que ele também está mais a serviço do governo que está aí do que a serviço do próprio movimento. Daí dá a crítica em relação ao nosso sindicato, ao ANDES. Todavia, neste momento, tanto o PROINFES como o ANDES estão unificados na luta, mas do ponto de vista da análise, ele sofre aí um processo de desgaste no momento que um governo que se diz de esquerda vai gestar um governo nesse momento e vai querer apoio do movimento sindical e do movimento estudantil. É só isso, obrigado. Bom, sequência, Carliane. Agradecer a presença de todos vocês. Nós também estamos aí no comando de greve e, pelo que eu entendi, chegava recentemente à cidade, e o UFT é um momento histórico, né, de reunião das diversas categorias ligadas à educação se reunirem para discutir as condições de educação do país. Então, parabéns e continuemos, né? Temos uma programação até julho, né, com as mesas redondas e também com o Cineclube, né, que é uma discussão, é uma formação política e sindical, tanto por meio das mesas redondas, quanto também dos filmes e debates. Essa é a proposta do comando de greve. E eu fiquei curiosa, uma pergunta para o movimento, né, estudantil, aí na pessoa do Agenor, como é que vocês se posicionam em relação à situação da educação? O que os estudantes têm feito? É porque vocês estão de greve, não é verdade? Mas qual que é o posicionamento de vocês em relação a esse contexto? Bom, na sequência, professor Marcos. Na verdade, é mais duas colocações e uma pergunta para o Cléber enquanto sindicalista, né? Em relação à conjuntura do Tocantins. Eu estava vendo os dados hoje, o Tocantins conseguiu bater recorde de arrecadação nesse começo de ano. Né? Apesar das frustrações de receita que o governador alega, o Estado tem arrecadado mais do que normal. Em relação, professor, ao lucro de banco, tem uma explicação muito simples para isso. A população está com o salário defasado, está endividada e não corre banco. Com a taxa de juros que nós temos aí, tem que dar lucro mesmo. Cleber, isso não é direcionado a você. Me parece não, isso parece uma contratação, eu estava até conversando com a Nageli ontem no grupo sobre isso, que a postura da SEDUC, mesmo tendo recurso próprio, ela não gera, porque não é secretária de fantoche, né, pelo que parece, tem se recusado a conversar. Né? Ela indica pelo menos esse princípio de greve, ela está dando todos os encaminhamentos para que as discussões sejam feitas no grupão. E a gente percebe ainda a resistência dos outros sindicalistas em tomar atitude mais drástica. Eu queria saber até que ponto isso é realmente a SEDUC, apesar de dizer que está conversando, está dialogando, se isso vem acontecendo mesmo. Queria depois esclarecer para o pessoal. Na sequência, o Saulo. Boa tarde. Eu sou o Saulo, vocês me conhecem. Até pouco dia atrás, professor do Estado também. E sinto falta demais. Tive que pedir exoneração por conta de uma acumulação que não
eu não estava conseguindo conciliar com a voz do filho. Então tive que pedir exoneração, mas na hora de levantar a mão, não sabia se levantava como servidor do Estado ou da UFD. Até mesmo por sentir falta, parece mentira, mas por sentir falta da vida da escola. Depois que eu saí, foi que eu senti falta disso mesmo. Quando você está no meio do processo, ali, uma rotina estressante, mas eu saí, quando eu comecei a ver de fora e percebi em alguns momentos quanto eu poderia ter contribuído ainda mais, e me deu uma depressão que só eu estou conseguindo administrar ela. Mas assim, eu queria na verdade fazer uma observação e corroborar com o que o Kleber falou ainda há pouco. O professor, ele era muito politizado, é um ser humano muito politizado. E a gente até comentou sobre isso, eu até conversei sobre isso com o Kleber ali no pós-eleição do ano passado. O professor é um indivíduo muito politizado. No entanto, ele espera a melhor oportunidade de fazer o uso dessa politização, do seu conhecimento acerca de política. E aí, eu vou falar para vocês aqui, de minha alma. Se vocês pretendem uma mudança na sociedade, vindo para cá e lutando pelos seus direitos, e lá na base, lá na sala de aula, continuar agindo do mesmo jeito, não dá. Se pretendemos mudar a sociedade, votando, desculpa, eu sei que vou ofender alguns, outros, mas eu não posso perder essa oportunidade, mas votando em Bonifácio, votando em Fabion, francamente, gente, votando no camarada que eles pegam, no Marco, me ajude, o deputado que eles trouxeram para cá, Marcos Marcelo, votando em Marcos Marcelo, que o Fabião pega na mão, caminha na cidade e de uma hora para outra vira Deus, a gente não vai conseguir muita coisa não. E aí eu digo assim, é nessas oportunidades que a gente vê os oportunismos. E muitos colegas professores. É na hora da campanha que você vê o cara passando. Tava na rua com a gente brigando pelo melhor salário. Porra, tá botando. Porra, plantou o carro da Dorinha, né? Que nada das piores não. Era até boazinha. Porra, carro da Dorinha, massa, né? Carro do Bonifácio, bonito, hein? Porra, não adiantou nada. Eu vou falar pra você, não vai adiantar nada. A gente continua aqui com o jeito que vai tentar. Então vamos parar com oportunismos, vamos parar com uma ideia de esperteza, de querer ser diretor, não sei, de querer estar bem. Vamos pensar um pouco com um tom de sociedade, de coletividade. É isso, é tão simples. Vamos tentar ver as coisas num contexto, não como o meu, só para terminar aqui, só com o meu individualismo, que eu me empolgo com isso, é dizer assim, que eu ouço muito na época da campanha aqui. O que vale mesmo é a gente garantir a família. Não, o que vale é a gente garantir a família. Dar emprego para 1, 2 da família, e a família toda volta no lugar. Não vou parar de dizer que o problema está lá em Brasília, que o problema está... Nada, o problema está aqui. Eu que voto nesses caras, a gente que vota nesses caras, eles vão nessa bola de neve, nessa sequência, nessa hierarquia, vão elegendo os deles. O problema é deles, não, o problema é meu, eu faço isso aqui. Vou falar do microfone. Vou pegar o microfone, eu só falo agora na minha sala. Boa tarde, pessoal. Nós ouvimos aqui a questão do movimento estudantil, né, da crise também do movimento estudantil, assim como no movimento sindical e em outras representatividades na sociedade. E nós, assim, nos reportando à greve passada de 2014, nós fomos para a rua por uma pauta única e exclusivamente por nossos alunos, né? E nós tivemos como retorno a incompreensão dos nossos alunos e a incompreensão também das famílias dos nossos alunos, né? E na ocasião nós lutávamos por melhores condições da escola, recursos não repassados para as escolas, merenda inclusive, e
não contamos com a colaboração, muitas vezes, da maioria dos nossos alunos. Com relação ao movimento estudantil, a minha pergunta era justamente a dela. Qual é a posição do movimento estudantil diante da greve dos técnicos administrativos e dos professores? Agora eu mudo também a minha pergunta, já que já foi contemplada, para os professores e técnicos administrativos, no sentido de perguntar quais são as estratégias que o movimento Comando de Greve tem feito para atrair a participação dos acadêmicos aqui da Universidade Federal do Tocantins, campus de Tocantinópolis. Obrigada. Como a pergunta é a mesma, né? A questão do posicionamento, a minha visão está muito em particularidades sobre o movimento estudantil. Como o Chico falou, não está sendo muito bom o quadro do movimento estudantil. Quero retratar aqui uma questão só para poder contextualizar essa resposta sobre o posicionamento. Para ter uma ideia, o DCE, no momento da UFT, ele está até sem representação, né? O que está tendo lá na reunião do CONCEP são pessoas que nem eram do grupo da gestão, que estão representando os alunos lá, né? Que estão representando. Nem sequer chamaram uma eleição, quem está na gestão, né? Segundo ponto, a questão que fica difícil também de dar um posicionamento em nome de movimento estudantil. Outra questão aqui, um grupo, o atual grupo, podemos dizer, do DCE, faz alianças, está tentando fazer alianças com tendências tucanas dentro da universidade, para ganhar a eleição. Eu acho que... Mas a menina que dirige é do DEM? Difícil. Bem o professor Cleber falou, a questão daquela hora que eu falei que existe um curral eleitoral dentro do movimento estudantil em Tocantins, se refere à deputada Dorinha, a professora Dorinha. Se tem uma pessoa lá, uma assessora chamada Nathalie, que manda e desmanda no DCE atual, né, que para uma base eleitoral. O posicionamento é difícil dar, né? Como eu falei, é particular o posicionamento. Bom, mas tem que dar uma resposta, o meu posicionamento será particular, né? Enquanto o movimento, pelo menos local, não se tem nada de posicionamento, visão, nada. Tá? E, por exemplo, o meu posicionamento é o seguinte, sobre a greve, a gente apoia a greve dos docentes, porque é necessário, até porque somos no futuro profissionais da educação, é um exercício, né, para nós, não só por exercício, mas por questão de ideia e de valorização mesmo, né? Ninguém vê muito engenheiro fazer greve, se a greve é porque existe a ausência de alguma coisa, acabou, né? Então, só para fechar a questão do posicionamento, nosso posicionamento é favorável à greve, machuca muito, principalmente os alunos que são de fora. Eu sou de fora, eu sou do Pará, né? Se gasta muito fora, mas estamos aqui na luta junto com os docentes e que vença os docentes, nós, todos nós. Oi. Então, vamos tentar atentar aqui a duas situações. A primeira que o Marcos fala sobre a posição que a SEDUC apresenta sobre a negociação, né? Sobre estar aberta ao diálogo. Aberta ao diálogo, a SEDUC sempre esteve. Nesse momento, o Sinteste não quer mais diálogo, quer negociação. Aquilo que eu falei, ele está sentado na cadeira, mas não tem poder de bater o martelo.